Só que onde ele fica? Ele fica em Jerusalém, ele não é levado para lá. Diferente de Ezequiel, de Daniel, ele não é levado para a Babilônia, ele fica em Jerusalém. E ele chora. Ele passa, se você ler Lamentações de Jeremias, você vê o choro de um profeta que viu uma cidade em glória e uma cidade em ruína. E ele começa a passar pela cidade de Jerusalém e fala: como você foi tão populosa, como você foi tão cheio de gente, como você já brilhou, como a glória de Deus já encheu você. E ele chora, ele passa noites e noites chorando na presença de Deus, clamando por restauração. Irmãos, é fantástico você ler e conectar essas realidades. Enquanto o povo estava lá na Babilônia, ele era incansável. Irmãos, ele era um intercessor, ele estava orando pela cidade, estendendo as mãos, direcionando para a Babilônia e orando: Senhor, não esqueça das promessas. Senhor, que homem, cara, que cara intercessor, que homem de lágrimas, que homem de choro, cara. Ele: Senhor, ainda que os pecados dele sejam grandes diante do Senhor, tenha misericórdia. Você olha para a palavra de Deus e vê como foi lido aqui pelo diácono Vinícius: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está falando de um contexto da Babilônia, cara. Essa é a realidade da frase, do nascimento, desse parto, dessa dor, desse lar, dessa lágrima. Ele está falando: Senhor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele está chorando, ele está falando de um contexto da Babilônia. Ele falou: não vai apagar aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor não vai se esquecer. Eu sei que as tuas misericórdias se renovam, Senhor. Lembra-te do teu povo, Senhor. Ele está orando, cara, ele está diante do Senhor, se apresentando diante do Senhor como um sacerdote, orando por um povo que foi levado cativo. Meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus. Sabe o que a gente aprende com o ministério de Jeremias? Um ministério de intercessão fervorosa. A gente olha para Jeremias e fala: ainda tem jeito para a igreja, ainda tem jeito para as igrejas que se corromperam dentro da Babilônia. Senhor, existe muitas mega churches, existe, e não tem um problema com o número, tá, gente, por favor, mas eu estou falando de fato, daquilo que um dia foi casa, a casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração, mas se perdeu em sua identidade, cara. E como diz o Senhor para a igreja de Esmirna: no meio de vocês tem, cara, a sinagoga de Satanás. Deus conta com um povo que se levante agora e faça o que tem que fazer: intercessão. Ore como Jeremias orava. Ore para que a corrupção da Babilônia, para que o encanto, para que a influência, para que o jugo, para que a opressão, para que toda a astúcia e malícia da Babilônia não engane os filhos de Deus, não segue os filhos de Deus. Ainda dá tempo. Cara, essa palavra dá tempo para igrejas que estão contaminadas, para igrejas que se venderam, para ministros que se venderam, para pastores que se venderam, para pessoas que se corromperam. Ainda existe esperança. O Senhor está dizendo: sai dela, povo meu. Ainda existe.